seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Você se sente mal por ter que conviver em sociedade? Sente que às vezes precisa fingir e acaba tendo que esconder alguns sentimentos? Então o programa de hoje foi feito especialmente para você. O nosso tema de debate é sobre o mal-estar do cotidiano e vou apresentar para vocês os nossos convidados. Ao meu lado está Guilherme Taisen, ele que é estudante de Filosofia Maneira Clássica na Escola de Filosofia Nova Acrópole, em Santa Cruz do Sul, e acadêmico de Psicologia na Universidade de Santa Cruz do Sul. E conosco também está Norton de Souza Soares, ele que é psicólogo clínico na empresa Núcleo de Assessoria e Consultoria em Educação e Saúde. Rapazes, sejam bem-vindos ao Expressão Livre TV. Obrigado. Grato. Bom, então, para começar a nossa conversa, vamos começar contigo, Norton, então. Por que hoje em dia uma grande parte da população possui depressão? Bom, Monique, essa questão da depressão, né? Primeiramente, boa tarde, né, a todos, né? Essa questão da depressão, eu acho que ela tem um termo, né? Acho que está muito comum hoje em dia, né? Se escutar depressão, né? Para tudo que é tipo de sofrimento e angústia. Acho que é importante também salientar que a depressão, ela não tem uma definição do senso comum que se configura como qualquer tipo de sofrimento, né? Então, eu acho que a pergunta, ela tem um sentido sim, né? Um sentido mais popular, né? De que as pessoas adoecem e logo se autotitulam com depressão, nesse sentido, né? Mas é lógico, para ter um diagnóstico correto de uma depressão, é uma série de fatores, né, que vão influenciar nessa questão do sofrimento, né? Então, vão existir diferentes tipos de depressão nesse sentido, e em alguns casos nem se configuram como depressão. Às vezes é uma simples tristeza, né, que a pessoa está passando, né, no momento de vida, e que comumente chega à população como se fosse uma depressão isso, né? É mais popularizado, então, É mais esse popularizado, termo. né, nesse sentido, sim. E o fato também da gente ter que conviver com pessoas que possuem, de certa forma, um comportamento duvidoso. Isso pode afetar o nosso psicológico também? Eu acho que esse comportamento duvidoso também que a gente coloca, para não definir outros nomes daqui a pouco, né, esconder, né, essa questão, no popular seria também pessoas que a gente não tem um bom contato, né, e que temos que avaliar também quais são os nossos princípios frente àquele comportamento duvidoso do outro, né. A gente deve reconhecer muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, né? E ter a capacidade de conviver com elas. Muitas vezes a pessoa pode estar passando por um dia difícil, né? Também. Claro, já vem de outras que a pessoa vai conhecer, né? Mas eu não consigo conviver muito bem com ela. Vamos ver, será que realmente ela é assim? Vai do conhecimento de cada um, né? Seria mais uma questão de conhecer mais a pessoa, Exatamente. pesquisar mais sobre ela, saber se de fato ela tem um comportamento ou se é só Isso. um dia. É a questão do convívio, né? Não apenas ver apenas por um dia, né? Sim. Vamos ver mais se realmente é isso. Esse conhecer o outro também, né, nesse sentido, fala muito de conhecer a si próprio, né? A si próprio, né? Conhecer a si para depois conhecer o outro também, né? Nesse sentido, a gente pode ter um pensamento às vezes equivocado sobre um comportamento de uma outra pessoa, quando na verdade a gente tem um falso conceito às vezes sobre aquele comportamento, né? Então, ainda mais hoje, né, vivendo numa sociedade onde tem valores tão invertidos, né, que vão surgindo a cada dia, a gente acaba não se reconhecendo mais. Exatamente. Frente àquele ser que é correto ou incorreto. Buscando sempre o afastamento, às vezes, né, como uma solução. Às vezes a tecnologia pode nos afastar, né? Então, cabe da gente ir lá e dar mais valor para a pessoa e para a conversa, né? E como, então, se conhecer de fato? O que deve ser feito? Então, para a gente conhecer a gente mesmo, para depois não estar podendo conhecer o próximo. Tem uma frase do Jorge Ângelo Braga, que era um filósofo argentino, né? Que ele diz: a técnica nos levou à lua, né? Cabe a filosofia nos levar a nós mesmos. Então, é questão da gente se conhecendo com o tempo, né? Não tem algo pautado. É questão do tempo, a gente se conhecendo, se questionando realmente. Vamos testar isso, vamos ver aquilo se realmente é assim, né? Tem uma frase, também, até lembrei também do Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, que conhecerás o universo, né? Nesse sentido, levando mais para a questão da filosofia, né? Tem todo esse embasamento teórico, às vezes, que não serve para nada hoje em dia, né? Tu vai analisar o que é certo através da ciência, por exemplo, tu não vai encontrar um refúgio. Tu vai buscar o que é correto através da religião. Vamos pegar duas forças, né, primárias, vamos dizer assim, que está sempre em evidência, né, nos dias de hoje. Às vezes tu não encontra o caminho nem pelo lado da religião, nem pelo lado da ciência. Mas enquanto tem que encontrar o teu caminho. Exatamente. Sabe? Exatamente. O caminho que tá em si já, né?
E é questão da pessoa colocar em prática, né? A religião, muitas vezes, ela bota em prática, né? Mas muitas vezes, talvez, não seja da maneira certa, se cada um realmente vê daquela maneira, né? Sim, com certeza. E muitas vezes a gente acaba escondendo os nossos sentimentos, né? Até para não magoar o próximo. Como fazer isso? Então, isso entra dentro do se conhecer, para conhecer o outro. Mas como fazer, então, para isso não nos afetar? Tu fala no sentido de como, de repente, tu conseguir lidar com a situação de não gostar de outra pessoa. Exatamente. Sim, eu acho que uma das questões, acho que fundamentais, né, que eu citei antes, que seria um afastamento, né. Até na literatura da psicologia, o Freud vai tratar isso como um afastamento voluntário, né. Então a pessoa se retira daquele cenário, ou de uma forma definitiva, né, ou de repente de uma forma temporária, e observa de fora, né, como é que estava aquela relação até então. Ou de repente a pessoa enfrenta, né? Acho que são dois caminhos que você pode seguir. A pessoa enfrenta, enfrentar no sentido positivo, né? Não destrutivo, e conhece outra pessoa, né? E tenta lidar com os erros da outra pessoa, compreender os erros da outra pessoa, ter tolerância, acho que de repente é importante, né? Muitas vezes a pessoa vem com preconceito, né? Ideias que outras pessoas passam daquela outra pessoa que tu tem que conviver. Então também, como eu falei antes, é questão do conhecimento, questão de tu ir abordando, sabe? Como vai ser o teu convívio com aquela pessoa. Agora tu comentou também, Norton, a questão do tolerar, né? Conheceu a pessoa e viu que de fato ela acaba sendo uma pessoa um pouco falsa e tu tem que conviver, tá? Eu convivo na sociedade, amigos em comum, N coisas. Como fazer então, para não se deixar afetar pelaquela pessoa que está ali convivendo contigo? Acho que a primeira questão é não se encontrar com ela, né? Evitar, né? Evitar, e se não né? tiver como evitar? Porque muitas vezes a gente acaba tendo que conviver. Em relação de trabalho, né? Sim, tudo. com certeza, claro. Eu acho que esse ponto, quando envolve uma relação de trabalho, uma relação de educação ali, né, de universitária, né, ou na escola, sendo colegas, né, eu acho que tem questões também que buscar ou evitar nesse momento acho que não seria o importante, né, da situação. Mas, volto a dizer, né, compreender a outra pessoa, respeitar a opinião da outra pessoa, e se a outra pessoa, tu não consegue fazer com que a outra pessoa goste de ti nesse sentido, de repente, pelo menos, tu mantém a situação empatada ali, né? Não provoca outra pessoa também e não precisa se esforçar para fazer com que outra pessoa goste de ti nesse sentido, sabe? Nesse sentido, tu vai estar presente com a pessoa no mesmo ambiente, até porque nós não vivemos mais no período da selvagem, né, de repente, né? Porque que vai causar briga ali, né? Física, né? É necessário conviver, né? É necessário conviver, né? Apesar de ter muita violência explícita hoje em dia, né? As pessoas conseguem ainda ficar uma do lado da outra sem brigarem, né? Sem causar um tipo de agressão, né? Então, nesse sentido, acho que é importante a convivência de uma forma pacífica, mesmo que de lado a lado, né? Compreendendo os defeitos, as formas mais rudes da outra pessoa que afetam a essa pessoa, né? Então, acho que esse é um caminho, né? Nessas horas, é bom a gente exercitar as nossas virtudes, né? Então, a paciência seria a principal delas. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que conviver com pessoas assim, né? Sim. Que não trazem... Não é um bom convívio, né? Não tem um bom convívio com nós. Então, a gente exercitar isso, as virtudes. A paciência... a gente vai encontrar muitas vezes casos que, claro, não vai ter como evitar aquela pessoa, né? Então, é fazer esse trabalho interno de questionamento e de exercício. A dica DEMAC de hoje é sobre o piso vinílico. Ele imita o aspecto da madeira, é perfeito para quem gosta dessa linha de estilo nos pisos e não dispõe de um orçamento alto. Esse tipo de piso pode ser aplicado em diversos ambientes, como cozinhas, quartos, sala de estar e sala de jantar. Local com muita umidade, como o banheiro, deve ser evitado esse tipo de piso, pois ele não possui a resistência adequada. DEMAC é a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz.
dica St. Gallen de hoje é sobre o câncer de ovário. Ele ocupa o 5º lugar em mortes por câncer entre as mulheres. O risco de uma mulher desenvolver câncer de ovário em sua vida é de cerca de 1 em 72. Gravidez e uso de pílulas anticoncepcionais diminui o risco de câncer de ovário. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Muitas vezes também a gente está num ambiente e se sente sugado, né, pela presença de algumas outras pessoas. Então também vai disso, conhecer um pouco mais, tentar evitar mesmo, como tu comentou antes, Norton. E outra questão importante também que eu estava pensando é esses valores, né, que a gente estava citando antes, que são invertidos, né? Há uma quebra de um paradigma, né, que a gente conviveu tantas décadas, né, com uma forma de comportamento social. E acho que isso é típico também de sociedades, né, que estão em crise assim também, né, de uma forma política e econômica, né. Esses valores eles ficam meio que avulsos, né, no espaço-tempo, né, e as pessoas perdem aquela referência, né, aquele grande totem, né, no caso que se espera que o ser humano vá seguir. Nós não temos hoje um modelo, né, específico de totem. Totem seria no sentido mais psicanalítico, né, a questão, né, que é uma figura simbólica, representativa, né, de uma ordem, no caso, que se segue ali, né, de uma referência que possui uma ordem, no caso, a seguir, né. Então, na sociedade de hoje, nós não enxergamos mais isso, assim, né. Então, quando a gente não enxerga um caminho a seguir, o mais evidente é que qualquer caminho serve para nós, né. Aí, quando qualquer caminho serve, tanto o mal como o bem vão estar aliados ali, né, um ao outro, né. Então, por vezes, tu não sabe para onde seguir e acaba seguindo o caminho errado, às vezes, infelizmente, né. Pois é, exatamente essa questão de inversão de valores que eu ia perguntar para vocês. Vocês acreditam que realmente tem uma inversão de valores hoje em dia na sociedade? Eu não sei qual a tua opinião, né? Eu acredito que de forma subjetiva existe sim, né? Inconsciente até, né? Psicológica, né? Comportamental, eu acho que algumas coisas se repetem, né? Na sociedade, né? A gente pode observar os exemplos hoje que ocorrem, né? Aqui no Brasil mesmo, né? A respeito de um fortalecimento de princípios religiosos, né? Que são coisas que estão sendo retomadas novamente, né? Agora, e que tem um valor, né, que atinge profundamente o psicológico da pessoa, e aí, nesse sentido, sim, há uma distorção de valores, né? O problema, muitas vezes, não é a pessoa seguir princípios religiosos, né? Seria uma maneira como ela iria colocar isso na prática. Então, se tu quiser seguir algum Deus ou algo mais elevado, tudo bem. O problema é a partir do momento em que tu começa a prejudicar outra pessoa. Então, essa inversão de valores, ela existe, claro, né? Mas vai depender também muito da abordagem que a pessoa vai dar diante disso. Inversão de valores no sentido não tão negativo, né? Isso. Não necessariamente uma inversão de valor vai ser negativa, né? Mas que está ocorrendo um retorno, né, a preceitos religiosos, né, mais forte no Brasil, fica evidente, né? Sim. E agora, o que vão fazer com isso, né? Aí que está o problema, né? Eis a questão. Isso também pode estar ligado à política, por exemplo, que é um cenário que tem atrapalhado completamente o brasileiro. Ele tem todo dia liga um noticiário e tem uma notícia de corrupção, alguma coisa do tipo. Isso também afeta? Principalmente, eu acho que dentro da política, né, que repercute mais, né, a situação, né, tanto dessa questão que eu falo, né, de princípios antigos que estão sendo retomados, né, a política se apropria disso muito, né, e usa muito isso, né, socialmente, né, ou de uma forma negativa ou positiva. Infelizmente, ultimamente, mais negativa, né. Valores éticos e morais muitas vezes não são dados devida ênfase que deveriam. Então a gente fala bastante de corrupção. Claro, a gente deve falar de corrupção, mas será que a gente é realmente uma pessoa reta no sentido de não ser corrupto? Ou será que furar aquela fila no banco lá não seria um certo tipo de corrupção? Então começa da base. Começa a política muitas vezes é o reflexo de uma sociedade que já está em declínio. Isso vai também isso que a gente estava comentando no começo, né? Que vai de uma questão da gente olhar para dentro,
né, e ver o que está fazendo, não está apontando, então, um político, um presidente, Sim. e ver que a gente também, Exatamente. durante o dia, acaba cometendo Sim, corrupções, né, ou coisas do tipo. Mas algum limite entre certo e errado na sociedade? Um limite entre certo e errado, eu acho, da minha opinião, mais sincero, acho que não, né? Poderia falar que sim, mas eu acho que não, assim, sabe? Porque o certo e o errado, eles sempre andaram muito juntos, né? Ao longo da história, né? Então, a gente não sabe muito bem o que nasceu primeiro, se foi o certo ou o errado, né? Ninguém pode definir muito bem isso, né? O que nasceu primeiro, né? Então, se a gente fosse colocar nasceu primeiro o certo e vem o mal para se opor ao certo, a gente vai seguir uma linha de que o bem, ele sempre existiu, né? Sempre existiu e aí surgiu o mal. Se fosse ao contrário, o mal iniciou, depois vem o bem, também acho que é uma contradição aí, né? Porque não existiria um motivo, né, para isso. Ou o bem e o mal surgiram juntos, né? E nesse modo de ver, não há muito o que ser feito socialmente, porque a gente falando em sofrimento e colocando o sofrimento numa adequação ao mal, vamos dizer assim, o ser humano nasceu praticamente com sofrimento, né? O ser humano nasce com sofrimento, né? A própria gestão de um filho é com sofrimento, né? Vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Então, não é por aí que a gente vai buscar uma paridade, né, de sinônimo ali entre sofrimento e maldade, mas eu acho que não há um limite, né? Resumindo assim, não há um limite entre certo e errado. Na nossa sociedade, hoje em dia, a gente tem padrões certos e errados, né? Então, claro, existe um certo e errado, mas de que maneira a gente está vendo isso? Será que realmente o que eu estou fazendo é certo? Será que realmente o que eu estou fazendo é errado? Então, a gente olha para a história e vê mais ou menos o que teria um padrão certo do que é certo e do que é errado. Mas também a gente já, como tu comentou, a questão de nascer, né? Nós já nascemos dentro de uma sociedade pré-estabelecida, né? Temos que nascer, crescer, trabalhar, ter filhos, enfim, né? Tudo aquilo. Isso também pode causar um mal-estar nas pessoas que não se sentem dentro da sociedade, né? Isso acontece bastante, por exemplo, te procuram muito por não se sentirem dentro dessa sociedade pré-estabelecida? Procuro também no sentido de não ter controle, né, Monique, sobre isso, né? Não ter o controle sobre esses pré-estabelecimentos sociais aí que existem, né? Então as pessoas, elas ficam meio que desbussoladas nesse sentido, né? Elas se perdem muito por querer controlar muito o externo, às vezes, do social, e acabam perdendo o controle interno, né? Ou ao contrário, né? Querem se controlar muito internamente e perdem o controle do externo, né? Então, não consegue ter uma similaridade, né, em relação a uma harmonia entre esse externo e o interno, né? A nível social, falando, né? Sim, a nível social, A nível no caso. social. Então, quando tu fala em uma sociedade pré-estabelecida, com esses valores já dados, assim, né, que a tendência é se repetirem futuramente, né, também acho que é uma quebra também aí de paradigma nesses modelos. Muito em função da situação que está ocorrendo socialmente hoje, né? Então, tipo, aquele filho que foi criado assim, futuramente ele não tem essa intenção de repetir uma cena familiar com a sua família depois posterior, né? Então, nessas resistências de não querer repetir os modelos anteriores, também tem uma situação que é uma grande aventura, né? Tipo assim, tu te jogar socialmente de novo e buscar um novo modelo, que tu vai ser o criador. Nós vivemos hoje numa sociedade de criação, né? Nós temos que criar algo, né, para ser diferente. E está cada vez mais difícil criar um novo, né? Dentro desses modelos que tu citou ali pré-estabelecidos, né? Muitas vezes a pessoa ela procura a clínica, né? Porque ela acha que ela está com um problema. Na verdade, muitas vezes a sociedade que é o problema, né? E ela não se encaixando nesse padrão que existe na sociedade, ela se sente o problema. Então, buscar a clínica nesse caso seria certo, claro, mas será que realmente é ela que está com problema? Será que realmente é ela que está com esse sofrimento que a gente fala tanto? Muitas vezes pode não ser a própria pessoa. Claro.
como antes de iniciar o programa nós estávamos comentando, né? Vocês comentaram que muitas pessoas não procuram psicólogo por medo de ter preconceito dos outros. Por que isso? Por que isso? Tem uma questão assim que eu acho importante comentar também, Guilherme. É assim, ó, o Birman, né, fala muito isso, né? Que é a sociedade que vive com o medo do imprevisível, né? As pessoas têm muito medo do imprevisível. Inclusive isso causa neuroses profundas, né? Neuroses, traumas, né, profundos, né? Que é aquele medo de arriscar fazer uma coisa diferente, por exemplo, né? E esse diferente pode ser reconhecer, né, assim, numa terapia, e encontrar algo que não vai gostar, né? No final da história, não vai ser aquela ideia, aquele sonho que eu teria, né, em fazer uma análise ou buscar uma terapia e me reconhecer, né? Logo, seria um homem, uma mulher, um sujeito feliz, né? Seria um indivíduo feliz que agora todos os meus problemas estão resolvidos, né? Quem busca isso na terapia, acho que vai ter grande dificuldade também, né? A terapia não tem só um propósito, né, de lidar com o sofrimento. A terapia tem um propósito de lidar com evolução pessoal, né, desenvolvimento pessoal e outras situações, né? Então, nesse sentido, eu acho que há um certo rótulo, né, no psicólogo, né, que além de atender loucos, ele é um louco, né? O psicólogo, além de atender, ele é o louco também. Isso sempre é dito, né? Esse é muito, muito popular, né? Então, essa questão, isso acaba afastando as pessoas também da terapia, né? Porque o louco está muito enraizado numa questão do negativo hoje em dia nas pessoas, né? Isso. Muitas vezes a pessoa tem aquele paradigma da sociedade também que, eu não vou no psicólogo, o que a pessoa pode achar disso? O que meus amigos vão achar eu ir no psicólogo? Como assim? Então, eu acho que a pessoa tem que quebrar esses certos preconceitos que existem nela, né? E procurar essa ajuda. O psicólogo, ele não vai dar sempre a resposta certa, mas vai ajudar a pessoa a procurar a resposta. A encontrar a própria exatamente, resposta. Exatamente. Seria mais ou menos assim. Então, as possibilidades são imensas dentro da clínica, né? Principalmente dentro da terapia. Sim, com certeza. E nós estamos falando bastante assim no lado mais da psicologia, né? E dentro da filosofia mesmo. Como que é ensinado, então, a lidar com outros tipos de pessoa, a conviver numa sociedade pré-estabelecida já? Bom, a filosofia, ela parte de um pressuposto que a gente tem que, na maneira mais clássica, claro, né? Trabalhar com as virtudes. Como eu havia falado antes, né? As virtudes são a tua frente diante das outras pessoas. Então, se tu é uma pessoa paciente, se tu é uma pessoa... claro, vai ser difícil, muitas vezes mas é nessa dificuldade que a gente vai ver se realmente tu vai ser um filósofo, vamos dizer assim, né? Falar, existe tal filósofo porque fez academia, isso, aquilo, né? Academia, no caso, a universidade. Mas eu acho que cada pessoa tem um filósofo dentro de si. Cada pessoa tem aquela capacidade de fazer um autoquestionamento e existindo esse autoquestionamento, né, a pessoa já pode se chamar de uma filósofa. Porque é diante das dificuldades que a vida que a gente vê quem realmente consegue ser esse filósofo. Então seria mais uma questão também da pessoa praticar, né? Exatamente. Se questionar cada vez mais. A gente tem muitas teorias durante a história, né? Mas nem sempre ficar muito no teórico é certo, né? Então é a questão da prática, é a questão da gente botar em campo, chamaria assim, né? Praticar e praticar. E muitas vezes também, voltando então ao assunto, né, de conviver em sociedade com pessoas tem o caráter um pouco mais duvidoso, às vezes a gente tem que, não pode ser tão sincero, né? Tem que esconder algumas coisas, vestir uma máscara, por exemplo. Como é que a psicologia vê isso? Como é que dá também para lidar de uma forma para tu ser verdadeiro, mas para não estar magoando as outras pessoas? As representações sociais, né? Exato. Até inclusive lembrei do Jung, Goffman, né? Do Goffman, lembrei, né? Que é tipo uma representação social no cotidiano também, assim, né? Então, de que forma eu vou conseguir manter, né, sendo aquilo que eu quero ser, né? Vamos pensar assim, aquilo que eu quero ser, mas para aquela pessoa naquele momento eu não quero. Né? Eu quero ser outra pessoa. Então, lógico, o excesso disso vai causar daqui a pouco até um transtorno mental, né? Um transtorno de personalidade daqui a pouco, né? Múltiplo aí, né? Sim. Mas nesse sentido, tu te adequar ao comportamento daquela outra pessoa. Acho que essa é uma regra quase, né? Tipo assim, a forma como eu vou lidar com o Monique é assim. A forma como eu vou lidar com o Guilherme é assim, sabe? A forma como eu vou lidar com fulano B, A, B, C ou D. Então, quanto mais, de repente, mais arsenal, né, de comportamentos que eu tenho, diversificados, eu pode ter uma falsa ideia daqui a pouco que eu vou ser um sujeito superior, que eu vou ser uma pessoa que eu consigo ser muito social,
porque eu lido com cada pessoa conforme o seu jeito, né? Poderia ser até uma habilidade social isso, né? Mas ao mesmo tempo, essas desconfigurações constantes de papel de quem tu é, tu acaba esquecendo de quem tu é realmente, né? Qual é o teu principal papel que tu está ocupando ali, né, naquela posição? Isso pode acontecer. Isso acontece muito, né? E adoece também, causa sofrimento, né? E as pessoas, quando elas querem ser outra pessoa nesse sentido, o primeiro sintoma é que elas não estão sendo elas mesmas, né? Por uma evidência, né? E o outro sentido é que elas acabam esquecendo depois, realmente, qual é a essência real mesmo, né? Daquela pessoa no seu dia a dia e com ela mesma, né? Sozinha. A filosofia, na maneira clássica, ela tem uma pergunta principal: quem sou? Então, se apresentar a essas máscaras, as pessoas, né? Tempos depois a gente não se reconhece quem realmente eu sou. Será que eu sou assim? Será que eu sou aquilo? Então, cabe da pessoa se conhecer e buscar ideias que fazem parte dela. Ela reconhecer durante o tempo se ela realmente é assim e a partir disso ela ir trilhando o seu caminho. Tem até um filósofo brasileiro, Clóvis de Barros, né, que ele cita bastante o Nietzsche, que a gente estava falando antes até, no livro Assim Falou Zaratustra, né? Tem é uma frase que, não exatamente nessas palavras, mas mantendo a ideia de que demore o tempo que for para achar o que te faz feliz, mas a partir deste momento que tu achá-lo, não recue ante a nenhum pretexto. Então seria mais ou menos isso a ideia principal. Te conhece, vai ajudar a ti e as outras pessoas que convivem contigo. Então, de fato, para conviver numa sociedade sem se deixar abalar, seria isso. Se conhecer para conhecer o outro, podemos dizer assim. Sim. Bom, meninos, infelizmente o nosso programa chegou ao final. Quero agradecer a presença de vocês aqui, que esse é um assunto, né, que tem que ser sempre debatido, sempre falado e com certeza ajudaram muitas pessoas de casa também que têm essas dúvidas. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Agradeço também. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Voltamos na semana que vem com outro tema.